Está no ar, o Emissário de Cristo, trazendo mais uma mensagem de fé, esperança e amor. A graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os ouvintes. Hoje eu leio no livro dos Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 5. Diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, isto é, com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus lagares. Amados ouvintes, o texto de hoje começa dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, quer dizer, não te apoie, isto é, não confie em teu próprio entendimento. Confiar em Deus é acreditar, é confiar, é dar crédito no que Deus diz, no que está escrito. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Ele diz não, é não. Se uma pessoa não tiver confiança em Deus, ela vai ter que viver por conta própria. Ela vai ter que depender de si, a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento. E nós temos visto que isto não é uma boa escolha, pois por esta razão é que o mundo está como está. As pessoas atrapalhadas, muita gente infeliz, angustiada, oprimida e sobrecarregada. Por quê? Deixou de confiar o seu futuro, sua segurança, seu bem-estar a quem? A Deus. Passou a ser o seu próprio Deus, seu próprio Senhor, fazendo suas próprias leis, rejeitando as leis do Senhor, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, deixando de dar crédito o que Ele diz. Exemplo: o nosso Deus nos instrui que sejamos honestos, fiéis, assíduos no trabalho, que temamos a Ele, que honremos a Ele, e Ele promete fazer a gente prosperar. Há pessoas que não acreditam nisso. Ela escolhe o caminho de quê? Da desonestidade, do engano, da corrupção, do crime, do roubo, do furto, do assalto. Ela não acredita no trabalho. E muitos, quando acreditam no trabalho, mas ela emprega suas energias para desenvolver um trabalho desonesto, um trabalho que visa enganar o seu próximo. É o jogo do ganha e perde. Alguém tem que perder para poder o outro ganhar. Isso é uma mentira que o diabo criou. Toda a vida gostei de jogar o jogo do ganha-ganha. Eu ganho fazendo alguém ganhar. É assim que tem que ser. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoies no teu próprio entendimento. Confiar em Deus, no que Deus diz. Nosso Deus, o nosso Pai, nos ensina a sermos honestos, a tratar o nosso próximo com honra, com dignidade. Eu vejo sempre alguém dizer que é difícil, é impossível um comerciante ser honesto e se dar bem. Eu também sou um comerciante e garanto que não sou desonesto. E até desafio a quem quiser viver de perto. Na mesma atividade, 90% dos outros são desonestos, porque eles acreditam nisso. Só que eles terminam perdendo para mim, porque as pessoas que eles enganam hoje, amanhã elas descobrem. E amanhã também elas descobrem que eu sou honesto. E aí elas deixam de procurar a eles para procurar os meus. Eu acredito na verdade, na justiça, acredito sim na honestidade. Mas há pessoas que estão corrompidas, há pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus e não acreditam em Deus. Não observam segundo os ensinamentos do Senhor. O Senhor nos ensina a ser honesto. É assim que Ele quer que sejamos. E Ele diz: se for assim, eu abençoo. Caso contrário, você fica por conta própria. E muita gente prefere ficar por conta própria. É sempre aquela de querer
o caminho mais curto, mais fácil, que termina sempre tornando-se um caminho mais distante, mais longo. Pessoas querendo sempre o mais barato. O mais barato tem saído muito caro para muita gente. O mais fácil tem dificultado a vida de muita gente. A gente não tem que fazer as coisas como a gente quer fazer. Cada coisa tem que ser feita como tem que ser feita. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Estribo é um apoio que se tem para colocar o pé e subir ao cavalo. É um acessório que acompanha a sela do cavalo. Mas o que importa aqui é que você não deve se apoiar no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, a menos que seu entendimento e que sua sabedoria esteja em concordância com a sabedoria e o entendimento de Deus. Mas por que eu devo acreditar nisso? Você deve acreditar nisso porque é a palavra de Deus, é o que Deus determina, é um conselho de Deus. E nós devemos honrar isso aí, porque Deus sempre sabe o que diz, sempre sabe o que está fazendo. O nosso Deus conhece todos os caminhos, o nosso Deus conhece o princípio, o meio e o fim de tudo e de todos. Ele sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Então ele diz, meu filho, confie em mim de todo o seu coração, não siga o seu próprio entendimento, não siga o seu próprio coração, porque está escrito, o coração é enganoso, o coração engana. Deus não se engana, Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Ele sabe tudo, Ele sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Então nós também temos como saber se algo vai dar certo ou se vai dar errado. Como? Consultando a palavra de Deus, consultando a sabedoria de Deus. É por isso que as pessoas leigas devem procurar os pastores. Eu sou consultado por muitos, desde pessoas simples a pessoas diplomadas, doutoradas. Elas têm a sua ciência e eu tenho a minha. Muita gente chega a mim para perguntar, isso dá certo assim, 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 assim? E a gente começa a conversar, começa a discutir e logo percebe onde estão os erros. Quantas pessoas construíram aí castelos, grandes castelos, só que construíram em cima de areia. Aí ele construiu, depois de construir, disse, olha aí, eu sou esperto, eu sou sabido. Fulano ainda está no alicerce. Eu já terminei o meu. Só que quando ele entra dentro do seu castelo, a casa cai e é grande a sua ruína. O outro que ainda está no alicerce vai demorar um pouquinho, talvez demore um pouco mais para ele, mas quando ele terminar, está feito. Ele pode entrar e pode descansar em paz. E dura por toda a vida. Bendito é o Senhor, digno de todo crédito e de toda aceitação. Ficam malditos os que não bendizem o Senhor. Ficam malditos os que não acreditam no Senhor. Os que não acreditam no Senhor, os que procuram os seus próprios caminhos, ficam malditos. Versículo 6 diz o seguinte, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quantos caminhos tortuosos muita gente tem. E às vezes nem sabe quantas tortuosidades tem o seu caminho. Nem enxerga. Mas aqueles que reconhecem a Deus em todos os seus caminhos, aqueles que estão sempre pedindo a Deus, Senhor, me ensina a viver, me orienta, me ilumina, me fortalece, dai-me sabedoria, dai-me entendimento, para que eu venha fazer tudo conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Deus vai tirando o quê? As tortuosidades, vai alinhando o seu caminho, terraplenando. Então a pessoa anda sem obstáculo, anda em linha reta, chega mais rápido, de repente tudo começa a ficar mais rápido e mais barato para ele. É assim que é. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Estou lendo Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5. No versículo 7 diz, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Uma pessoa sábia aos seus próprios olhos é sinônimo daquela que se apoia no seu próprio entendimento. Ela olha pelos seus olhos. Ela não pede orientação a quem enxerga melhor do que ela. Ela não pede a luz de Deus. Ela não consulta a palavra de Deus. Ela não quer saber da opinião de ninguém.
é uma pessoa insensata, teimosa, irreverente a Deus. Ela trabalha, ela luta, constrói, a casa cai. Está sempre construindo e a casa está sempre caindo. E de repente ela perde as forças e não consegue edificar mais nada. Por quê? Porque ninguém pode viver em atitude de desafio a Deus e se dar bem. Se ele diz, não se estribe no seu próprio entendimento, é para que a gente não se apoie, sim, no nosso próprio entendimento. Se a gente resolve se apoiar no nosso próprio entendimento, então estamos desafiando a Ele. E ninguém desafia Deus e se dar bem. Ninguém desafia Deus e se dar bem. Existem muitas histórias dos que desafiaram a Deus e se deram muito mal. Golias era um grande gigante, todo preparado e arregimentado para a guerra. Foi derrotado por um moleque, um menino. Davi era apenas um menino, sem preparação e sem aparato nenhum. Golias desafiou foi a Deus. E Davi explicou isso a ele, mas ele não entendeu, ele não aceitou, ele não creu, perdeu a cabeça. Literalmente perdeu a cabeça, pois Davi arrancou-lhe a cabeça com a própria espada. Davi arrancou a cabeça de Golias com a espada dele, porque Golias desafiou a Deus e tantos outros desafiaram a Deus. Disse que os que projetaram e construíram o Titanic, uma grande embarcação feita com muita engenharia e perícia e material de primeira linha, viram que a sua obra era tão maravilhosa, tão extraordinária, que disseram, esse aqui nem Deus afunda. Esse aqui nem Deus afunda. Na sua primeira viagem, ele afundou, naufragou. E tem muitas outras histórias por aí de pessoas, aspas, grandes, e de aspas, grandes projetos que não deram certo, não tiveram resultado positivo, porque os seus arquitetos, na sua soberba, desafiaram a Deus. Existem pessoas que falaram um montão de besteira aí, e ali, a partir daquele dia, daquele momento, caíram governantes, artistas e tantos outros mais arrogantes e prepotentes. Ninguém pode desafiar a Deus e a sua vida continuar do mesmo jeito. Qualquer um que desafia Deus sofre as penas. Ainda no versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Há pessoas que não procuram se apartar do mal. Pelo contrário, ela procura se aproximar. Estão sempre arquitetando projetos maus de como enganar o seu próximo, de como tirar a pulso, a força por meio de engano ou de extorsão do seu próximo. Ela está sempre querendo algo mais que não lhe pertence. Ela está sempre querendo tomar, roubar, furtar, extorquir algo de alguém. Ela está sempre se juntando com pessoas que arquitetam o mal o tempo todo. Depois essas pessoas querem se dar bem. Com perdão, são muito burras, né? São tolas, e por que não dizer idiotas? Que terminam sempre onde? Atrás das grades ou, precocemente, embaixo da terra. Ou então na sarjeta, ou perambulando o mundo afora, estrada afora, sem rumo, sem direção, todo sujo, maltratado, mendigando um pão de um e de outro. Versículo 9. Estou lendo no livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 5. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar ao nosso Deus com os nossos bens e com as primícias de nossas rendas. Uma pessoa que acredita nisso se dá bem. Muita gente não acredita e termina pagando muito caro. Hoje, para um vivente produzir 1 quilo de tomate, ele gasta muito. Tudo poderia ser diferente. O mundo está cheio de pragas, cheio de maldições. Hoje, para se produzir 1 quilo de carne, 1 quilo de tomate, de hortaliça ou qualquer coisa parecida, existe um alto custo, porque o mundo está maldito, cheio de pragas e maldições. E a Bíblia fala muito sobre isso. Por quê?
Porque o mundo não tem dado a Deus o que é de Deus. Primeiro, não tem rendido a Deus o louvor. O mundo tem pego o seu louvor e tem dado a outros deuses. Muita gente vai para uma encruzilhada louvar os demônios, vai para um cemitério louvar os espíritos dos mortos, os espíritos dos demônios. Outros fabricam lá uma imagem, um boneco de um homem ou de uma mulher e transfere o louvor que deveria dar a Deus para dar àquela pessoa, porque muita gente não quer negócio com Deus. Há pessoas que querem negócio com um boneco de cimento, de gesso, de madeira, porque esse boneco de cimento e de madeira não tem uma Bíblia para dizer a ele: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. A maior parte das pessoas tem religião. Até o pistoleiro, que é uma espécie de gente miserável, até ele tem a religião dele. Muitos pistoleiros gostam de um medalhão do São Jorge, que diz que é para proteger a ele. São Jorge virou protetor de bandido agora, de injusto, de perverso. Até as pessoas que vivem à margem da lei, que cometem os piores crimes, elas também, de algum modo, têm a sua, aspas, religião. Têm os seus deuses. Elas não querem negócio com o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus reprova as suas obras. Se elas forem ler a Bíblia, vão ser reprovadas o tempo todo. Elas não querem negócio com o pastor, porque o que o pastor diz contraria os seus pensamentos. Muita gente quer como orientador espiritual um feiticeiro, um macumbeiro, uma pessoa que lida com demônios, ou até mesmo aqueles que lidam com uma imagem morta, que na verdade também não ensina nada, não repreende o povo em nada. Cada um quer um Deus mudo, um Deus que não lhe diga: isso está errado, isso está errado, isso está errado. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, porque isso está errado. Então as pessoas gostam desses deuses mudos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê. Então é assim que alguém gosta. E as pessoas se enganam com isso. Rejeitam Deus, rejeitam o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único que pode salvar e libertar a humanidade, e elas preferem esses bonecos que se vendem aí a qualquer preço e que se consegue em qualquer lugar. Se devotam a eles, aí acendem velas para eles, fazem promessas a ele. Tem alguns que fazem até uma promessa perversa, né? Tem daqueles que são perversos até com os próprios deuses deles. Porque existe aí uma prática que alguém pega uma imagem que dizem que é de uma pessoa que foi santificada, o Santo Antônio, coloca ele de cabeça para baixo, né? Dentro de um copo d'água e diz: eu só tiro você daí quando você atender o meu pedido. Deixe de ser burro, rapaz. Deixe de ser idiota e de ser perverso. Como é que você acredita numa coisa dessas? É essa a sua religião? Pegar a imagem daquele que você diz que é santo e daquele que você diz que é o seu padroeiro e o seu protetor, e você coloca ele de cabeça para baixo dentro d'água e diz: só lhe tiro daí quando você atender o meu pedido. Você e o seu Deus fazem pareia. Tem gente que, se pudesse, faria isso com o Deus Todo-Poderoso e com o Senhor Jesus, né? Se pudesse, faria isso. Quantos chegam a dizer: eu só digo que Deus existe se fizer isso e aquilo outro. Deus não está nem aí para você. Você é um idiota. Deus só atende aqueles que vão a Ele de coração e que vão com atitude de humildade. Esses arrogantes, esses prepotentes são os idiotas. Não sabem de nada, não chegam a lugar nenhum. Alguém que tem uma atitude de desafio a Deus é um tolo. Só digo que Deus existe se Ele fizer isso para mim. Se Deus fizer isso para mim, então eu vou ser isso ou aquilo outro. Quem está perdendo é você. Se você não sair do crime, se você não sair do erro, quem vai para a cadeia é você. Quem vai para o cemitério antes do tempo é você. Quem vai perder a saúde é você. Quem vai para o quinto dos infernos é você mesmo. Você é um idiota, é um tolo, um imbecil. Porque você busca sabedoria nos seus próprios olhos. Quer colocar Deus no canto da parede, quer fazer chantagem com Deus. Não, não é assim. Aqui começa dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. E também diz: honra ao Senhor. Temos que confiar no Senhor e temos que dar honra a Ele. E não afrontar a Ele, não desafiar a Ele. Amado ouvinte, você pode até dizer: esse pastor prega e chama os outros de idiota, e você acha que quem faz isso não é um idiota? Tem o juízo certo? Acha que uma pessoa dessa tem bom senso?
é acertada do juízo, que o que existe de juízo e de bom senso, de sabedoria em afrontar a Deus. O que existe de juízo, de bom senso e de sabedoria? Pegar um boneco, tomar ele como Deus e depois colocar ele de cabeça para baixo dentro de um copo d'água e dizer: só lhe tiro daí quando você atender o meu pedido. Um infeliz desse, um miserável ou uma miserável dessas, ainda quer ter felicidade, ainda quer ter paz? Aqui não tem meias palavras, meu amado. Se quiser, pode mudar. Se quiser, desligue. Quer mentiras? Tá cheio por aí. Agora, se quiser a verdade que pode mudar a sua vida, eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Tem gente que diz: eu é que não vou ser um dizimista. Eu vou pegar a 10ª parte do meu salário, de cada R$100 eu vou tirar R$10 e vou dar para a igreja. Você está entregando na casa de Deus para que a obra de Deus seja feita. Então você não pode orar o Pai Nosso. Ou então, quando você ora o Pai Nosso, você é um mentiroso, um hipócrita. Porque você já percebeu que quando você ora o Pai Nosso, você diz o quê? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Como vai se fazer a vontade de Deus se alguém não conhecer? E como alguém vai conhecer a vontade de Deus se não tiver quem ensine a vontade de Deus? E como alguém vai ensinar se não tiver recursos para tal? Está escrito: leva os vossos dízimos para que haja mantimento na minha casa. Alguém que está me ouvindo pode dizer: já sei, o pastor está de olho no meu dízimo. Pega o teu dízimo e engole ele atravessado. Porque com ou sem o teu dízimo, eu vou fazer a obra de Deus. O que Deus determinou para eu e para os homens de Deus que foram escolhidos por Deus fazer, a gente faz de um jeito ou de outro. O dízimo do injusto e do perverso não vai nos fazer falta, mas o que ele deixa de fazer com o dízimo que pertence a Deus, aí faz falta a ele. Porque muita gente até reclama e diz: eu não vou pegar 10% do meu salário e entregar a um pastor. Mas você pega seu salário e entrega uma meretriz para encher você de doenças. Entrega um traficante para fazer de você um lixo humano. Entrega a um fabricante de cachaça para fazer de você um homem desonrado e um lixo humano. Você faz isso às vezes com 100%. Há pessoas que fazem isso com 100% do seu salário. Gasta todo o seu salário com isso e ainda gasta mais. Uma pessoa que fuma, uma pessoa que hoje ganha um salário mínimo. Um salário mínimo quanto é hoje? 450, digamos assim. 10% de 450 é 45. Aí alguém vai e diz: não está vendo que isso é um erro? A pessoa ganhar R$450 e pegar R$45 e dar para o pastor já é pouco? Agora veja bem, e quem ganha um salário mínimo ou quem ganha menos de um salário mínimo e fuma uma carteira de cigarro por dia? Quanto custa uma carteira de cigarro por dia? Tem gente que fuma 2. Eu não sei quanto será uma carteira de cigarro. Não sei. Eu acho que no mínimo R$2. No mínimo R$2, do barato, né? Do fraco. Eu acredito que deve ser isso. Então, se ela fuma uma carteira de cigarro por dia, ela já gasta 60 por mês. Já são 15 a mais dos 45. Aí ela prefere gastar R$60 para ter câncer, para ter muitos tipos de doença, morrer precocemente, para desgraçar a vida dela e dos outros. Mas ela não dá R$45 para alguém propagar a palavra de Deus, promover o culto a Deus, para fazer o bem. A gente liberta viciados, a gente liberta pessoas do pensamento homicida, recupera bandido, a gente recupera muita gente, a gente faz muitos bens, presta um grande serviço à sociedade. Ninguém vê crente na cadeia, ninguém vê crente sendo manchete de repórter policial, ninguém vê crente dando despesa à polícia, dando trabalho à polícia, ninguém vê crente. Imagine quanto o país gasta, quanto o nosso presidente gasta, ou quanto nós pagamos de impostos para sustentar toda a população de presos que está no Brasil. Imagine quantos milhões e bilhões são gastos com a população e para manter toda essa estrutura. E vejam só, quantos crentes tem lá dentro. E pode ter crente lá dentro, mas que entraram bandido e se converteram lá dentro. É assim que é.
Dá-lhe das primícias de tuas rendas e se encherão fartamente os teus celeiros. Quer dizer, uma pessoa que serve a Deus, que honra a Deus, tem a promessa de prosperidade. Mas há pessoas que às vezes ganham um salário mínimo, aí quando vem um roqueiro endemoniado, chupar sangue de morcego e de rato e falar um montão de besteira, ela gasta o salário do mês todo, né? Compromete mais 2, 3 meses de salário, às vezes até um emprego. E às vezes vai e volta sem um olho, sem um dente, sem uma orelha, sem uma perna, sem um braço. E às vezes vai e nem volta, de lá é direto para a cadeia ou para o cemitério, de lá para o quinto dos infernos. Porque não honra a Deus, não honra o Senhor Jesus Cristo. Amados ouvintes, eu tenho como propósito ajudar a quem quer ser ajudado. A melhor ajuda que se pode dar a alguém é dar a ele consciência do certo e do errado, do bem e do mal. E eu digo, leia Provérbios capítulo 3 e aprenda de Deus e seja feliz. Não estou aqui pregando para você vir trazer o seu dinheiro para mim, nem sequer para você vir para a igreja onde ministro a palavra de Deus. Vá para onde você quiser, leve o seu dinheiro para onde você quiser e para quem você quiser. A vida é sua, você pode, de algum modo, até um certo ponto, fazer dela o que você quiser. Uma coisa é certa, a todos que me ouvem digo, não preciso do vosso dinheiro nem para comer nem para vestir. Mas uma coisa é certa, todos que me ouvem precisam desta palavra que estou dando. Precisam ouvir esta palavra, seja de mim, seja de outro, porque é a palavra de Deus e todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Deus os ama e Ele deu prova disso. Mandou o seu Filho para morrer por vós e Ele aceitou. Estou aqui para dizer também que vos amo em Cristo Jesus, pois estou aqui dando tudo de mim para vos levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Alguém pode estranhar, mas dou uma satisfação dizendo, não sou um adulador de homens, nem estou aqui mendigando em nome de Deus ou de Cristo Jesus. E nem Deus mendiga o amor, a fé ou a honra de ninguém. Quem quiser honrar a Ele e amar a Ele, que o faça. Faça para o seu próprio bem. Porque aqueles que não amar a Deus, que não honrar a Deus, não vai faltar nada para Deus, não vão conseguir tirar nada de Deus. E também não vão receber nada de Deus. Deus pode viver sem a nossa fé, sem a nossa honra. Agora a gente não pode viver e subsistir sem a bênção dele. Esta é a verdade. Então Deus tem muito mais para nos dar do que nós temos para dar a Ele. Digo a você, amado ouvinte, aceite as minhas palavras. Creia no Senhor Deus Todo-Poderoso. Creia no Senhor Jesus Cristo. Chame por Jesus. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo para que você seja salvo, para que você tenha vida, para que sua alma não seja jogada no inferno, para que você não venha adoecer misteriosamente, não venha ver a sua vida ser destruída do dia para a noite misteriosamente. Honre a Deus e você vai prosperar. Creia na palavra de Deus, você vai se dar bem. Inclusive está escrito, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ponha isso no seu coração, amado ouvinte. Eu não estou aqui querendo o seu dinheiro e nem estou aqui mendigando para que você venha para a igreja. Eu já tenho gente demais para atender e nem dou conta nem da metade, mas estou aqui fazendo este trabalho para que você tenha vida e tenha vida plena. Deus abençoe a todos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Segue no ar o emissário de Cristo.